a pessoa do Espírito Santo. É isso que eu queria falar sobre a pessoa do Espírito Santo. A chamada terceira pessoa da Trindade. Eu queria falar sobre a voz do Espírito Santo. Sobre o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Pois ele já é chegado. Já faz 2000 anos. E ele ainda não foi embora. E ele é hoje a peça-chave do cristianismo. Ele é a correnteza do rio de Deus. As Escrituras dizem que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. O quê? O Filho de Deus é dirigido por quem? Pelo Espírito de Deus. Você consegue ver ele como pessoa? O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo dirige o Filho de Deus. Podemos dizer, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que veio há 2000 anos atrás e permanece até agora, com uma função bem clara. Qual? Dirigir o Filho de Deus. Dirigir os filhos de Deus. Aí está a função da pessoa do Espírito Santo. Pois o Filho de Deus é dirigido por quem? Pelo Espírito de Deus. E onde vou encontrar esse Espírito Santo? As Escrituras dizem o lugar onde ele está. Um lugar, pelo menos, é o seu corpo. O quê? No meu corpo? É, no seu corpo. Pois diz as Escrituras, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? O quê? O Espírito de Deus habita em vós. Gente, quantas vezes a gente esquece que a palavra de Deus é eterna? A palavra de Deus não passa. E se ela diz que o Espírito de Deus habita dentro de nós, quer dizer que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Que bom, não é? É. Agora nós temos que aprender a como ouvir esse Espírito, porque ele fala. Tem uma passagem das Escrituras que diz, ouvi o que o Espírito fala às igrejas. O quê? Ouvi o que o Espírito fala. Ele fala. Logo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala. Falar é o quê? É dar direção. É dar convicções. É encaminhar. Olha quem encaminha o Filho de Deus aqui na terra. Quem é que encaminha o Filho de Deus na terra? O Espírito Santo. Ele fala às igrejas. E quem é a igreja? Você. Ah, não diga. Não sabeis que vós sois o templo de Deus? O quê? O templo do Espírito Santo. Pois Deus habita em você. Você é a igreja de Deus. E o Espírito Santo, ele fala para a igreja de Deus.
Quer dizer, o papel do Espírito Santo é falar para você, é falar para mim. Nós somos a igreja de Deus. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O teu corpo é o templo de Deus. Por isso que a Escritura fala, Emanuel, Deus convosco, Deus conosco. Através do Espírito Santo, aí está a nossa comunhão com Deus hoje. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Passar tempo com Deus chama-se comunhão. Comunhão com a palavra, lendo a palavra, ouvindo pregações, para que a partir daí você possa ouvir o fluxo de Deus, as convicções de Deus, os impulsos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita na palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse o rio. E o Espírito Santo é a correnteza que permanece dando vida, carregando a água do rio. Como ele carrega essa água do rio? Por revelações. Esta pauta divina, dando-nos inspirações, apontando-nos o caminho, dando-nos sugestões. Aí está o impulso do rio de Deus. E o rio de Deus é Jesus Cristo, a palavra. Jesus é a palavra. É a água que nos limpa. Por isso que temos que nos encher da palavra, ela vai nos limpar. E como limpos, nós podemos entrar no santo. Outra representação de como você falar com Deus. O tabernáculo. Havia 3 etapas no tabernáculo. Havia o pátio, lugar onde ficava a carne era queimada. Aí tinha o santo, lugar santo, onde ia a mente. Uma mente pura, sem a carne, sem as obras da carne. Ali era o santo. Depois, então, tinha o Santíssimo, lugar onde estava o Espírito Santo, a lanterna, a luz, a voz de Deus. Outra representação de como nós nos aproximarmos de Deus, os passos para nos aproximarmos de Deus em nossos dias, o tabernáculo. Então temos 2 representações, o rio. Lá em Salmos 1 diz que o rio e as árvores plantadas junto ao rio, aquelas árvores dão folhas verdes o tempo todo e dão seus frutos no tempo certo. Por quê? Suas raízes vão fundo. Temos que ir fundo e pegar água pura. Essa água pura é quando você pega as revelações, as convicções, as instruções do Espírito de Deus, o impulso das águas. É assim que vive o Filho de Deus. Pelas instruções do Espírito de Deus, a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que nos conduz hoje. Nos dá suas revelações, suas instruções, para que sejamos bem-sucedidos nos caminhos dessa vida. Valeu? O Espírito Santo é pessoa, a pessoa da Trindade, cujo papel é emitir sugestões divinas quando nós lemos a palavra e dá revelações. E assim teremos o propósito de Deus real para os nossos caminhos. E andaremos na vontade perfeita de Deus para cada caso, para cada pessoa.
pois a revelação é pessoal. Mas temos que atingir o grau da espiritualidade, deixar a carne lá no pátio queimando, entrar no santo, a mente pura, a mente santa, a mente que já se lavou no tanque. Tinha um tanque onde a pessoa se lavava, se purificou com a palavra, com a água. Depois então está em condição de entrar no Santíssimo e ouvir a voz do Espírito Santo para nós hoje. Valeu o recado? Ouvir a voz da pessoa do Espírito Santo. Valeu, né? Senhor, obrigado por essa mensagem. Onde temos que nos tornar espirituais. Passar pelo santo. Purificar nossa mente e deixar nossa carne queimando lá no pátio. E assim nos tornamos espirituais. Aí vemos o homem na sua parte, na parte carnal, queimando no pátio. Na parte mental, ali no santo, com a mente pura, lavando-se para entrar no Santíssimo, lugar onde ouviremos a voz do Espírito Santo hoje.